Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Além das Sessões, o seu podcast onde atravessa as paredes do consultório e leva aí conteúdo de uma forma humana, leve, empática e acessível. Eu sou Andressa Carneiro e hoje a gente está retomando o Além das Sessões após um mês de férias. Então, mais uma vez aí, né? Seja bem-vindo. Vamos com a gente nesse segundo semestre de 2026, que promete encontros importantes, necessários para elevar aí o seu autoconhecimento e a sua qualidade de vida. Hoje a gente vai falar sobre relacionamentos, mas talvez não exatamente namoro, casamento, a gente vai falar como um relacionamento começa muito antes disso aí, tá? Antes mesmo do primeiro relacionamento, ainda ali na adolescência, na infância. Então a gente vai fazer um mergulho ao mundo que é se relacionar. E para essa conversa, eu recebo aqui uma convidada muito especial, a Lierge, que é psicóloga, é terapeuta de família e casal, com atuação há 12 anos na docência e na clínica sistêmica. Dedica-se ao atendimento de casais, famílias, indivíduos, auxiliando na compreensão das dinâmicas relacionais e na construção de vínculos mais saudáveis. Seja muito bem-vinda, Liege, ao Além das Sessões. É um prazer te receber aqui conosco. Obrigada, prazer é todo meu. Fiquei muito honrada com esse convite, principalmente para falar de um tema tão importante como o sujeito e suas relações, né? Perfeito. Esse convite ele vem com aquele olhar, né, sobre como é que a gente tem se relacionado, a gente tem acompanhado cada vez mais as demandas vindo de um relacionamento, é a comunicação, é o padrão de comportamento, é como as pessoas estão se relacionando hoje em dia. Então, hoje a gente vai dar um mergulho literalmente nos relacionamentos. Mas vamos fazer uma pergunta inicial. Explica pra gente o que é psicologia sistêmica. Eu costumo falar que psicologia sistêmica ela vai tratar do sujeito e suas relações. Se a gente pensar na clínica, na nossa prática clínica, quando alguém vem buscar para o consultório, a pessoa não vem porque ela não conseguiu o iPhone do ano, um determinado carro, ela vem porque ela tem uma dor. E geralmente essa dor fala das suas relações. Então a psicologia sistêmica ela vai se ocupar desse sujeito em relação, entendendo aí que a família é nosso primeiro laboratório social, é na família que a gente aprende com os irmãos a lidar com os iguais, com os pais a lidar com figuras superiores, né? Então, a família nos leva, nos credencia para ir para o mundo. E esse mundo, desde muito cedo, vem a escola. Eu agora estou na fase de procurar escola para minha filha. Aí a gente fica, eu e meu marido, buscando escola e pesquisando. E será que aqui está seguro? Será que a escola vai ter os mesmos valores que a gente tem em casa? Então, a família credencia esse ser para ir para fora. Escola, trabalho. E nesses ambientes, esse sujeito vai formando relações também. Sim. Né? Amizades, relação consigo. Então, a psicologia sistêmica, ela se diferencia justamente porque ela não enxerga esse sujeito isolado, mas ela enxerga o sujeito, essa pessoa dentro de um contexto social, cultural, familiar, de amizades, de vínculo. Sim, perfeito. Então a gente utiliza ali a família como uma base, mas o sujeito ele vai muito além, né? Sim, a família é a nossa primeira experiência, mas a vida inteira a gente está se formando. Então, a Sim, vida inteira nós sofremos influência dessas relações. Costumo dizer que a psicologia sistêmica ela se ocupa dos vínculos. E a gente, como ser social, está se vinculando a todo tempo. sim, e um tema que a gente vai falar já já, né? Essa questão do vínculo, do apego, da forma como a gente se conecta. Vem muita coisa por aí, tá? Inclusive, se você, nesse momento, vive uma relação ou está buscando o seu autoconhecimento, esse episódio aí vai lhe cair muito bem, tá? E aqui a gente olha essa relação da família como compreender qual o modo como cada indivíduo ele vai atuar dentro de todos esses ambientes, todos esses meios. Eu costumo muito trazer, Liege, no processo terapêutico, o olhar que a gente precisa ter a partir do nosso processo de desenvolvimento,
que ali logo no início a gente tem a família como uma base, né? É onde a gente aprende o modo como a gente vai se relacionar no mundo. No entanto, quando chega a adolescência, a gente busca a nossa identidade, a gente busca olhar mais além, entender que para além da minha família, tem outros grupos e outros meios, e meios esses que vão influenciar também no meu desenvolvimento. Então, esse olhar é um olhar para o todo, e não apenas para aquele contexto, embora ele seja extremamente importante, né? Sim, essa construção da identidade, né, que vai desde o nosso primeiro dia de vida até nosso último dia. A gente está assim, em constante transformação. E a gente se depara com novas relações Sim. o tempo inteiro. Por isso que as famílias ficam tão preocupadas, né, com os filhos adolescentes. Por quê? Porque até um determinado momento a família tem um controle daquele ser, dos valores que são passados ali. Mas quando vai para o mundo, essa família vai perdendo controle sobre isso, e aí esse ser também entende que existem outros modelos de funcionamento para além do funcionamento familiar. Sim. Porque até um determinado ponto a gente só enxerga a nossa família, mas depois a gente vê que na casa do nosso amiguinho tal coisa pode. Uhum. E aí começa, não, por que aqui que não pode? Os E lá pode, questionamentos. começa os questionamentos. E aquela velha frase, mas você não é todo mundo. O que está por trás disso? Aqui as coisas funcionam diferente. Então a gente cresce diante de um funcionamento, mas que bom que a gente tem a oportunidade de se relacionar, de construir novos vínculos e de entender que existem outras possibilidades de ser no mundo. Uhum. Sim, sim, e a gente vai fazendo grandes descobertas, né? A partir desse olhar, contexto social, familiar, cultural. Uma coisa que você trouxe é essa questão de culpabilizar a família, né? Sim. Existe muito. Só que a psicologia não vai trabalhar com culpa. A gente não vai ali buscar culpados, até porque não resolve. E muito pelo contrário, a psicologia ela fala de responsabilidade. E também tem uma proposta de fazer com que as pessoas entendam qual é a sua participação diante daquilo que se vive. Sim. Então, todos nós somos responsáveis, em alguma medida, sobre as nossas escolhas. Né? O contexto que a gente vem, onde a gente está inserido, ele influencia, mas ele não determina quem somos nós. Né? Então, vamos pensar. A culpa é da minha família, que eu não tive carinho, eu não tive afeto, mas a gente pode utilizar essa família como modelo ou como contramodelo. Uma família ela pode nos dizer exatamente como eu serei com os meus descendentes, com os meus filhos, eu dizer, não, eu farei tudo diferente. E na minha prática clínica eu vejo muito isso. Pessoas que chegam e dizem assim, eu estou fazendo exatamente aquilo que eu aprendi. Repetindo. Né? Eu fui criada dessa forma e passo isso para os meus filhos. E tem outras pessoas que chegam aqui, não. Eu faço tudo diferente do que eu vivi lá em casa. Eu quero entregar para os meus filhos algo completamente diferente. Sim. Então, não é exatamente o que é que fizeram com a gente. É como a gente também reage a tudo que foi vivido. Sim. Isso tem a ver com o nosso repertório emocional, social, conhecimento. Sim. E por isso que a terapia se faz tão importante. É buscar entender esses padrões, essas funções e disfunções, né, que a gente se coloca diante das relações e entender o que é que cabe para a nossa vida hoje. Sim, perfeito. Eu gosto muitas vezes de trazer algumas referências, né? E aí tem aquela música da Legião Urbana que você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. E isso remete muito, né? Eu acredito aí, o que a gente está falando sobre as relações, sobre esse olhar da família, entendendo que quando a gente tem uma situação, é natural que repita padrões, mas muitas vezes vai para o oposto. Sim. É aquele lugar, né? Ou é tudo ou nada. É 880, porque aprendeu sobre o certo através do errado. Né? E aí fica nesse processo. E aí é outro conhecimento, né, Liege, que acaba trazendo mais essa identificação dos padrões e ajuda no processo de compreensão, de aceitação e de transformação, porque é possível. Sim, muito possível. Muito possível quando a gente se dá conta. Por isso que o processo de tomada de consciência é importantíssimo. Sim. Porque qual é o primeiro passo? É você tomar consciência dos padrões que a gente acaba reproduzindo, né? Se dar conta.
Até aqui isso me serviu, Sim. mas depois de um determinado momento eu preciso mudar o padrão. Eu preciso reorganizar tudo isso porque não me serve mais. Ou, né, continuo aqui nesse padrão porque me serve, me traz resultados positivos. Sim, e não tem idade para isso, né? Não, que bom. Que bom que não tem idade, né? Porque senão seria mais uma corrida contra o tempo. Imagina. E a gente utiliza muito a expertise, as experiências ao nosso favor. Dentro da psicologia sistêmica, a gente trabalha com as práticas narrativas, que é justamente ajudar o nosso cliente a recontar a sua história. Não esquecendo o que foi vivido. O que cada um viveu, nós como psicólogos, como terapeuta, a gente honra aquilo ali, entende tudo aquilo que o cliente passou, mas ajuda que esse cliente enxergue uma nova forma de recontar a sua história. Sim. Não negando o vivido, mas pensando em como o vivido me fez chegar até aqui, me fortaleceu. E como eu posso utilizar isso como uma alavanca para me tornar melhor. Sim, olha a importância, né, de ter esse olhar compassivo, né, consigo mesmo, diante de um processo que é a vida. Que a gente, muitas vezes, por mais que tenha ali um script, ainda assim não é certeza que a gente vai segui-lo, né, porque a gente não tem controle sobre tudo, muito menos sobre as adversidades, mas a partir do momento que a gente tem consciência e a gente encontra formas de melhorar, a gente pode construir algo muito melhor. Uma coisa que a gente fala, né, que a gente trabalha com psicologia sistêmica, e um dos pressupostos básicos é incontrolabilidade dos fenômenos. Nós não temos controle sobre a vida. Nós podemos fazer uma programação, mas precisamos estar abertos a mudanças. Sim, perfeito. Então, compreender que a história não significa encontrar culpados, né? Mas sim compreender o contexto. Sim. Validando a nossa história, compreendendo aí as nossas relações a partir da nossa base, do nosso seio até os dias atuais. E é algo transitório, né? Vai depender do momento, do contexto, e que todo mundo aí tem plena capacidade de desenvolver uma narrativa muito mais saudável sobre si e construir aí uma vida muito melhor. E aí pensar nessa questão da teoria do apego, a gente fala muitas vezes, né? Eu acho que utiliza até o termo apego de um modo inadequado. Ah, você quer muito apegado. Isso. Né? E aí junta apego com dependência, com carência, com relação abusiva. Então Sim. fica tudo muito confuso. Como se fosse a mesma coisa, né? Exatamente. Primeiro, a gente dizem hoje que o nome teoria do apego, como a gente utiliza hoje, não foi um dos melhores nomes, porque na verdade trata-se de uma teoria de vínculo. John Bowlby, ele cria a teoria de vinculação. E o mais interessante dessa história é que ele cria essa teoria baseada na história de vida dele. Né? Ele rapidamente, né, contando um pouquinho da história de vida do Bowlby, ele foi criado por uma babá, porque a mãe era uma mãe muito fria. Ela tinha medo de criar filhos mimados. Então, ela se afastava da criação nos anos iniciais dos seus filhos para esses meninos não criarem apego, né, esse vínculo com ela. Sim. E aí, aos 4 anos, essa babá vai embora. Vai embora, e como é que se explica para uma criança de 4 anos que a cuidadora primordial não existe mais ali? Então, Bowlby, na história de vida dele, traz essa dor, que é essa dor do abandono, um sentimento de abandono. E ele se debruça a estudar sobre separação e perda. Separação temporária da mãe, ou dessa figura de apego, separação definitiva, né, que é a perda. Sim. Então, quando ele fala de teoria do apego, ele vai falar da teoria de vínculo. E quando ele está falando de vínculo, ele vai falar que todos nós temos necessidades de segurança e proteção. Então, a criança nasce com a necessidade de se sentir segura e protegida. O mecanismo de apego não é algo que fica ligado 100% do tempo. O tempo todo a criança está ali esperando esse cuidado e proteção. Mas é um mecanismo que é ligado em situações de estresse, de medo. Então a criança sente medo, ela olha para o lado e não tem um cuidador ali, ela chora.
Né? Sim. Isso pode gerar uma insegurança. Mas, Lierge, um episódio só na vida da criança pode gerar uma pessoa insegura? Não, a gente fala de repetidas experiências Sim. inseguras, pode influenciar no estilo de apego lá na adultez inseguro. Né? Então, qual é o papel desse cuidador principal? E a gente fala mãe, mas na verdade Bowlby falava do cuidador. Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser um avô, uma avó, uma babá. Sim. As pessoas com qual esse bebê, essa criança elege como seu cuidador primordial. Né? E aí, esse mecanismo de apego e essas experiências vividas vão sendo guardadas aqui. E isso influencia, não determina, mas influencia a forma como o sujeito vai para o mundo, vai para as suas futuras relações. Sim, sim. Olha só, né? Como a psicologia traz até esse olhar também para o lado mais humano, que é o processo do desenvolvimento. Sim. E o quanto vai influenciando nas nossas relações e no modo como a gente lida conosco, né? A insegurança, a baixa autoconfiança, o medo, porque teve algo que marcou muito. A gente pode dizer traumas? Ele não usa o termo trauma, ele usa o termo dor, abandono, negligência. Sim, vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Então, a partir daí, essa criança vai para o mundo de maneira segura ou insegura. Então, vamos pensar, diante de uma infância onde na busca por proximidade desse cuidador, buscando segurança e proteção, essa criança starta esse mecanismo aí. Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Cadê meu cuidador? Quando ele olha, né, e vê que ele está ali, vê que ele é atendido em suas necessidades, há uma tendência para esse sujeito ir para o mundo de uma maneira segura. Sim. Quando há essa busca, né, tem um medo, em experiências mais desafiadoras que podem existir na infância, como o primeiro dia de aula. Né? Primeiro dia de aula, onde eu vejo que muitas vezes os pais ficam mais sofridos do que a própria criança. Né? A criança vai lá dar um tchauzinho e os pais, não, vai chorar, você é muito apegada a mim. Não, a criança que deu tchau, o que é que o pai pensa? Nem gosta de mim, nem é apegado, né? Nem é apegado a mim, foi. Ou senão, quando a criança está ali, apegado, chorando, só quer ficar com a mãe, com um dos cuidadores, e a gente pensa, tão apegado a mim. Na verdade, muitas vezes é o oposto. A criança que dá tchau e vai tranquilo, ela tem a segurança, a garantia de que ela pode ir, que quando ela voltar, o cuidador está lá, esperando por ela. Ela não tem o medo de abandono. Então ela vai, ela se libera para explorar o mundo. Sim. Já uma criança, né, que busca esse cuidador por alguns momentos importantes e não encontra, ela é essa que agarra, que pega, que diz, não, se eu sair daqui, ela me esquece, né, me abandona. Então, eu tenho medo da separação. Sim. Então, isso aí, repetidas vezes, pode levar esse adulto, no processo de adultez, lá, uma insegurança. Sim, sim, eu ia justamente perguntar isso, né? Como é que aparece na vida adulta esse reflexo desse sentimento de abandono, de vulnerabilidade? Como é que pode vir aparecer? Ciúmes excessivo, uma dependência emocional, uma desconfiança, né? Ou eu não preciso de ninguém, uma pseudo-independência, senão eu dou conta de tudo. Porque se a gente for pensar nos estilos de apego, Bowlby vai falar que existe o apego seguro e o apego inseguro. O apego seguro, aquela criança que consegue explorar o ambiente, que tem confiança em si, acredita no seu potencial, ela parte para a adultez, para relações saudáveis, confiando em si, confiando no outro, entendendo que ela dá conta das demandas dela, mas que bom que ela tem alguém para dividir isso com ela. Né? É um apego seguro. Já o apego inseguro, ele tem 3 tipos. Ele tem um apego inseguro ambivalente, que é aquele onde, lá na infância, ora o cuidador principal ele se mostrava disponível, ora se mostrava negligente.
E aí é até assustador quando a gente pensa. Vou lhe dar alguns exemplos. Quem nunca coma tudo, senão você não vai descer para o play. Né? Quem nunca vivenciou isso, né? De um cuidador fazendo isso? Quando o pai, a mãe fala coma tudo, a avó está dizendo é para o seu bem. Cuidado. Mas há uma agressividade nisso. Né? E como é que isso pode, lá na frente, ser interpretado? Amor e ameaça andam juntas. Então, como dizer assim, ou você é minha ou não é de mais ninguém. Não, isso é amor, tem amor por trás dessa fala, porque ele me quer tanto que não me permite ser de mais ninguém. São falas que a gente vai naturalizando, né? Vai aprendendo que faz parte do contexto, e quando a gente vê na vida adulta uma influência lá do vivido na infância. Claro que muitas vezes, na maioria das vezes, um pai ou uma mãe não utiliza essa expressão achando que tem um impacto psicológico nisso. Mas tem. Então, o apego ambivalente, ora tem, ora não tem, e aí é adoecedor, você está na incerteza, né? Ora eu tenho, ora eu não tenho, isso adoece. Então, vai para o mundo numa fragilidade muito grande, por não saber o que esperar. Então, cresce não sabendo o que esperar das relações. Confia, desconfiando. Acredita, desacreditando. Um outro estilo de apego, que é o esquivo. É aquela criança que lá na infância ela buscava o cuidador, só que ela não tinha o cuidado e a proteção. O que é que a criança faz? Se eu não tenho o cuidado e a proteção que eu preciso me bastar. Então ela parte para as relações dizendo, eu não preciso de ninguém. Mas lembrem, é uma insegurança. Na verdade, ela sente a vontade, o desejo de que alguém o acolha, mas ela não acredita, porque quando ela buscava essa figura não estava disponível. Então, o que é que ela pensa? Eu preciso me cuidar, eu preciso me virar sozinha. Então, ela vai para relações frágeis, relações mais rasas, porque não acredita que o outro possa se doar e se dedicar. Então, eu preciso me bastar. É aquela pessoa que não se vincula, que pula de relacionamentos, no menor sinal de vínculo, tô me apaixonando, o outro tá querendo, né, casar, sai de uma relação, porque tem medo de confiar, de precisar e não obter isso. E um outro estilo de apego inseguro que Bowlby traz é o desorganizado. Muito comum em famílias bem disfuncionais, onde tem o abuso de álcool, outras drogas, agressão física, né? Então, gritos. Então, isso muito presente na infância, você parte para aquelas relações onde a agressão verbal, física faz parte da relação. Muitas vezes os clientes trazem assim, eu só consigo entender que eu sou amado no conflito. Quando eu vejo que o outro está atrás de mim, quando eu vejo que o outro briga por mim, quando eu vou lá, quebro a casa do outro, quando eu vou para cima. É a famosa música Rita da Facada, né? Sim, perfeito. Rita, volta Rita que eu perdoo a facada. Exatamente. E aí a gente vai descobrindo dentro dos apegos várias formas, né, de manutenção de um relacionamento. Né? E você aí que está nos ouvindo, conseguiu captar todos esses apegos? Comenta aqui o que é que você enxerga dos apegos. Aqui falou do apego inseguro, ambivalente, esquiva e desorganizado. Então, conta aí pra gente. Faz sentido para você as teorias do apego? Ficou mais curiosidade de conhecer um pouco, né, sobre Bowlby, sobre a história aí da teoria do apego, porque com certeza a gente se identifica muito. Você falando, Liege, sobre a teoria do apego, me lembrei muito recente do macaquinho. Sim. Né? Do macaquinho que estava ali no zoológico, que foi rejeitado pela mãe, e ali ele ganhou uma pelúcia. E ali houve uma troca. Ali há a teoria do apego? Sim, você vê que na pelúcia ele primeiro se fixou ao treinador dele, não foi? Então ali ele vivia colado e de repente ele vai ganhar a pelúcia, ele se prende aquilo ali,
ali o conforto, segurança, proteção em alguma medida para ele. Aí você me fez lembrar agora das naninhas nas crianças, Sim, que é um perfeito. objeto, né, de transição, objeto de segurança para os Sim, bebês também, né? sim. Sim, ali a teoria do apego totalmente. E não sei se você viu depois que uma família de macaquinhos adotou ele. Não, Ele não cheguei depois a foi acompanhar adotado, depois, não. foi. Depois da repercussão, né? Eu acho que ele Isso. ganhou bastante visibilidade, que eu cheguei a ver, por exemplo, que o zoológico passou a ser mais visitado, as pessoas começaram a levar vários macaquinhos para ele, Sim, né? Ele ganhou várias coisinhas assim para como um destaque mesmo. O quanto gera uma comoção sim. essa questão, né, do desamparo, da falta de suporte, falta do apoio, e o quanto é que a gente vai se moldando também, encontrando formas de sobrevivência. E aí, trazendo até essa questão das relações, é algo que a gente traz, né? A questão de confiar, o medo da rejeição, o medo do abandono, a necessidade constante de validações, ciúmes, traições também, né? O excesso de independência, dificuldade de se tornar e de ser vulnerável, e a dificuldade até mesmo de pedir ajuda. Ou Sim. seja, muito de quem nós somos hoje tem aí uma base que a gente precisa de fato mergulhar, entender, encontrar. Até para que a gente conheça quais são as nossas vulnerabilidades, o que é que nos torna vulnerável. Sim. Né, Liege? Olhando a condição mesmo de ser humano. E primordialmente, né, como a gente traz essas vulnerabilidades e como eu posso transformá-las em potencialidades. Sim, Porque a gente acredita muito que é a partir do conhecimento, do autoconhecimento, é entendendo essa história que eu posso olhar para frente de uma maneira mais promissora. sim. A gente pode transformar em um apego seguro. É possível. É possível? É possível. Por quê? Né? Porque na nossa vida, a nossa vida não termina na infância. Perfeito. Então, ao longo da nossa história, nós temos encontros, novos encontros, e a gente pode ter encontros emblemáticos, que é o que a gente chama de figuras substitutivas de apego ou figuras restauradoras de apego. Então, uma pessoa insegura, ela pode encontrar em um relacionamento, já que nós estamos falando de relacionamento, em um relacionamento a confiança, o cuidado necessário para que ela se torne uma pessoa segura. Né? Então, Sim. pessoas podem surgir na nossa vida e transformar o nosso estilo de apego. Como uma pessoa segura, ela também pode se envolver numa relação de muita insegurança e tornar-se uma pessoa insegura Sim. para as próximas relações. Sim. Mas Sim. sim, é possível. E que bom que é possível que a gente possa, né? Nós não estamos fadados à nossa infância. É um chão que a gente sempre pisa, né, como Sim. referência, mas a gente, né, pisa em outros solos também. Sim, e a importância da gente se permitir também, né? E de sair daquele lugar de o meu dedo é pelo podre, né? Só me relaciono com pessoas assim. E muitas vezes está relacionado também a forma como a gente se relaciona com a gente, né? No desenvolver aí da vida, das experiências e desse processo mesmo de autodescoberta, de tomada de consciência sobre si e de permitir uma mudança, porque antes de tudo, para a mudança acontecer, a gente tem que se permitir. Né? Ela não vai bater na nossa porta e dizer, opa, hoje é seu dia de sorte, vou aqui mudar. Nananina, não. Você tem que se permitir daí. Você falou algo importante. Né? Tem um dedo podre. Eu não tenho sorte no amor. Muitas clientes chegam, né? Sim. Não tenho sorte no amor. Não, isso é teoria autorrealizadora. De tanto acreditar que eu tenho um dedo podre, de tanto acreditar que eu não tenho sorte no amor, o que é que acontece inconscientemente? Eu não tenho sorte mesmo, vou testar esse aí. Você acaba nem escolhendo, Sim. nem estando atento ao comportamento do outro, porque se eu não tenho sorte, o que vier é lucro. Sim. Então acaba que de tanto eu acreditar, que é o que a gente chama de crença, né, de tanto eu acreditar em algo, inconscientemente o meu comportamento me direciona para que aquilo se realize. Por isso teoria autorrealizadora. Não é porque as palavras têm poder ou isso, não, é porque o meu comportamento me leva para que aquilo realmente se reafirme de novo, de novo e de novo. Sim. Sim. Então é importante que a gente
pense um pouco dos nossos padrões de pensamento, porque os nossos padrões de pensamento influenciam o nosso padrão de comportamento. Sim, e lembrando que não é só sobre relacionamento, né? É Sim. sobre as escolhas que a gente faz também ao longo da vida. Que se a gente vai, começa, não termina, deixa para depois, ou tá sempre ali arrependido, depois que já fez, tá arrependido, porque é muito sobre a forma como você está pensando, projetando e construindo. Então, faça essa autoanálise, essa autorreflexão, que de repente pode vir ali uma transformação, né, Liege, de pensamento, de modo como você se relaciona consigo. Porque a culpa não é do dedo, não. Por favor, o dedo ele só está direcionando porque você está indo junto com ele. Sim. Então, as relações, elas podem mudar. E, às vezes, é aquele lugar também, né, Liege, do diferente. Ai, eu não sei lidar com isso aqui que é diferente. Mas esse aqui eu já sei, que eu já conheço. Pronto. Quem disse que a gente faz as melhores escolhas? Nós temos uma Sim. tendência a escolher o que é familiar, O que é o que é conhecido. Perfeito. Nosso cérebro, ele busca estabilidade. E o que é que nos dá estabilidade? É o velho ou o novo? É o conhecido ou o desconhecido? Uhum. É claro que é o conhecido. Então, muitas vezes, a gente busca o que é conhecido e não necessariamente o que é conhecido, vivido, é o melhor para a gente. Mas, assim, aqui eu já sei como lidar. Então, eu fico aqui, é o que a gente chama de homeostase. Eu não vou mudar. Eu fico aqui porque aqui me gera um conforto no desconforto. Por que conforto no desconforto? Porque eu sei lidar, mas dói. Mas eu permaneço na dor porque a gente também se acostuma com a dor. Sim. Né? A gente se acostuma com a dor e ali permanece. Porque a gente pensa assim, com esta dor aqui eu já aprendi a lidar. Sim. Me fez lembrar um caso onde uma cliente, ela vem, né, no consultório, onde ela diz assim, eu cresci vendo meu pai chegando em casa bêbado, bebendo muito. E eu cresci vendo minha mãe cuidando dele. Então, hoje, ela se colocava numa relação, né, onde ela não era cuidada, mas ela se colocava numa relação onde ela cuidava o tempo inteiro, porque ela aprendeu no padrão familiar que a mulher está ali para cuidar. Uhum. O Sim. pai, ele não tinha condições de cuidar nem da família, nem da mãe, mas a mãe estava ali, até o fim. E essa é a crença, né? Eu casei, eu fico ali até o fim, independente das circunstâncias. Uhum. Honrando uma crença, uma família de origem ali, na disfunção. Mas porque aquilo ali é conhecido. Sim. É homeostase. É permanecer no lugar porque o novo me causa medo. Sim. E aí a gente já entra, Liege, no tópico família, né? Crenças familiares. O quanto tem de crenças nesse caso? Né? Do estar ali naquele contexto que já é familiar, que já tem ali um valor estabelecido do que é família, do que é certo, de como as coisas têm que ser, do papel da mulher e o papel do homem. Né? O quanto as crenças familiares elas são importantes. Explica pra gente o que é crença familiar, Liege. Existem crenças faladas e crenças invisíveis dentro da nossa família. Todos nós temos as nossas crenças aprendidas lá desde muito pequenininhos. Ela não está escrita em lugar nenhum. Não está escrita num quadro, na porta da geladeira, mas a gente sabe que existe e tem muita força. Uhum. E muitas vezes nós não somos capazes de questioná-las. A gente só vai reproduzindo. Tem uma história, eu já ouvi essa história, né? E eu sempre conto nas minhas aulas, quando eu dou justamente essa aula sobre diferenciação de self, porque há duas forças brigando aí, opostas, pertencimento e diferenciação. Como a gente continua pertencendo a esta família, se diferenciando? Porque muitas vezes a família entende que se você é diferente, você não está honrando a trajetória dessa família, a crença dessa família. E a historinha é o seguinte, Maria, uma menininha de 14 anos,
faz parte de uma família, é uma data comemorativa, e nesta família, em toda data comemorativa, eles fazem uma receita de um peixe muito saboroso. E Mariazinha, 14 anos, jovem, questiona a mãe: mãe, por que que na hora da gente preparar o peixe, a gente não deixa o peixe inteiro? A gente precisa cortar a cabeça do peixe, o rabo do peixe. A mãe: não, minha filha, desde sempre a receita foi assim. Não vem agora com novidade, não, mudar a receita de sua avó. A menina inconformada, 14 anos, né? Liga para a avó. Vó, minha mãe tá fazendo peixe, mas eu queria deixar o peixe dessa vez inteiro. Por que que a gente não pode cortar a cabeça e o rabo do peixe? Aí a avó fala: não, filha, eu aprendi com sua bisa. A receita é assim. A bisa tá viva. Mariazinha, inconformada, faz o quê? Liga para a bisa. E aí pergunta para a bisa: vó, por que que eu não posso deixar o peixe inteiro? Aí a bisa diz: não, minha filha, pode. É porque naquela época não tinha uma travessa que cabia o peixe inteiro, então eu cortava. Quantas vezes a gente reproduz algo, né, que vem sendo feito há anos, simplesmente pelo fato de que sempre foi feito assim? Aqui em casa sempre foi dessa forma, sem se questionar, sem se perguntar: isso faz sentido para mim? Uhum. Isso é crença familiar. Muitas vezes a gente reproduz valores, né, pensamentos, sentimentos, condições, comportamentos, sem se questionar se isso ainda faz sentido para mim. Sim. Porque a gente aprendeu que é o certo. E também muitas vezes a gente aprendeu, família a gente não questiona. Verdade. Né? É assim, e acabou. Aqui as coisas funcionam desse jeito. Ou aquele ditado, né? Enquanto você morar debaixo do meu teto, Sim, autoritarismo, né? as coisas vão funcionar assim. Então as crenças familiares têm esse poder. Muitas vezes a gente acaba reproduzindo comportamentos, acreditando que aquela é a única forma da gente existir no mundo. Mas se você pensar que hoje você tem um nível de conhecimento diferente da sua família de origem, ou de habilidades socioemocionais diferentes, né, da sua família de origem, então você pode fazer escolhas diferentes. Isso não quer dizer que você está rompendo com a sua família. Você pode ser diferente pertencendo àquele lugar. Sim. Agora, quanto mais emaranhada a família é, ou seja, onde não tem limites claros entre um membro e outro, mais difícil é esse processo de diferenciar-se. E aí fica muito mais difícil romper com essas crenças. Sim, sim. E quando a gente vê hoje, né, por exemplo, as crenças na vida adulta, trazer aqui recortes, né, de épocas do ano específica que acabam tendo essas reuniões, esses encontros familiares, como, por exemplo, o Natal. O Natal, uma data onde as famílias, elas costumam se reunir. E mesmo ali, em conflito, Tá todo mundo junto. tá todo mundo junto. Não ouse faltar o Natal. Por favor, né? Então, tem essa relação muito forte também das crenças, né? Muito rígidas de como as coisas têm que ser, de quem leva o quê, como é que faz tal coisa, da receita, ou até mesmo já dos diálogos que já são compreendidos como parte da tradição familiar. Mas ninguém questiona o porquê de tudo isso. Sim, são os papéis. Repetidas vezes nós fazemos algo, né? Pronto, acabou, você é o responsável por isso. Se você sempre vai fazer o peru do Natal, sim, a partir de agora, essa é uma responsabilidade sua. E ai de você um ano que diga que você não vai poder levar o peru. Sim. Por isso que se conhecer suas limitações, conhecer o que é possível, o que é que a gente dá conta, é importante. E algo que salva é a comunicação. Perfeito. A comunicação, gente, salva a relação. Sim. Parece ser algo tão simples, né, Liege, mas ao mesmo tempo tão complicada, complexa.
e foge da realidade de muitas pessoas. É uma das habilidades que a gente aprende ainda na infância, mas é como se fosse perdida ao Sim. longo da vida, porque aí entra a teoria do apego, né? A questão do ambiente seguro, do como a gente se relaciona com o meio, e a comunicação ela faz parte disso, como um reflexo. Então, a comunicação ela vem como um processo de desenvolvimento também, de saída das crenças, mais ou menos isso, entrando realmente para um contexto de compreensão. Sim. Reflexão, compreender o que é que faz sentido para mim, Sim. né? O que é que eu dou conta também. Porque às vezes existem muitas exigências a quais a gente não dá conta. Aquilo não nos cabe. Sim. E saber comunicar os nossos limites é importantíssimo, porque por muitas vezes a gente permite que o outro, por amor até, por proximidade, por cuidado, adentre no nosso limite. Há uma barreira invisível entre o eu e o outro, por mais íntimo que o outro seja, e isso precisa ser respeitado. Sim. Eu gosto muito de trazer a barreira como o que é negociável e o que é inegociável. Perfeito. Entendendo um pouco isso, já consigo me entender, me enxergar e pôr ali o limite que eu preciso para eu me sentir bem, né? Para eu me sentir confortável. E aí a gente pensa nos conflitos. O que está por trás das discussões? Conflito, né? Conflito é positivo. Por Também quê? acho. Porque conflito traz uma outra forma de enxergar uma situação. Sim. Então, é bom, é benéfico. Agora, como a gente vai lidar com o conflito, ele pode ser funcional ou disfuncional. Ter opiniões diferentes, entender, chegar no... Relacionar, eu sempre falo, relacionar é a arte de fazer acordos. O tempo todo nós estamos fazendo acordos. Em acordos, né, tem momentos que a gente ganha, tem momentos que a gente não ganha tanto, mas o casal ganha, a relação ganha. Então, a gente precisa aprender a fazer acordos. Então, o conflito ele pode ser muito positivo para a relação. E o que está por trás do conflito, muitas vezes, são as nossas necessidades emocionais de ser ouvido. Simples, né? Só ouvir. Só ouça. Uma escutativa, Sim. né? Interessado no que o outro está dizendo, interessado em como o outro está se sentindo e também se colocando, falando sobre como você se sente naquela relação. Quando você me invade, você tira de mim isso. Quando você não me escuta, eu me sinto desta forma. Não com o objetivo de culpar o outro, mas com o sentido de falar, isso é importante para mim. Sim. E quando a gente se relaciona com alguém, o que é importante para o outro passa a ser importante para a gente também. Sim, e funciona como um feedback, né? De entender também o que está dando certo, o que não está dando certo, o que pode ser ajustado, o que não dá para ser ajustado. Então, dentro desse contexto, é uma troca. Sim. Que ambos ali saem ganhando, de certo modo. Né? Vai se entendendo, vai se alinhando, vai trabalhando os padrões flexíveis e inflexíveis, e assim vai se ajustando da melhor maneira possível. Então, a comunicação, ela é uma base até para atender essas necessidades. É a chave. A chave. É a chave primordial. A gente diz que os nós das relações se dá na falta de comunicação. Sim, sim. Quero fazer algumas perguntas rápidas, Lierge, para a gente interagir um pouco mais, mas antes eu gostaria de falar um pouco sobre os parceiros do Além das Sessões. A gente tem aqui 2 parceiros. A primeira é os biscoitos amanteigados Sabor de Vó, que são biscoitos deliciosos, inclusive está aqui disponível para a gente ir se deliciando. E ao mesmo tempo temos uma lembrancinha especial para você. Ai, obrigada, que bom! Biscoitos com afeto, com carinho, para registrar momentos especiais na sua vida. Vou deixar lá no nosso episódio os contatos dos biscoitos amanteigados Sabor de Vó, para que vocês aí também possam se deliciar fazendo as suas encomendas. E a gente tem a nossa parceira Stock Prime, que é uma loja de vestuário feminino. E você aí, seguidor que acompanha Além das Sessões, tem 10% de desconto na sua primeira compra. Então corre, já aproveita que está tendo aí várias ofertas, novas peças, está sensacional.
E aí a gente pode agora fazer essas perguntas rápidas. Vamos. O amor é suficiente para manter um relacionamento? De jeito nenhum. Respeito, comunicação, afeto, isso faz um combo aí bacana. Ou seja, não adianta só amar, tá? Não. Ciúme é prova de amor? Também não. Prova de insegurança. Sim, com certeza. Casais saudáveis brigam? Conflitam, né? O conflito é uma boa forma de chegar a acordos saudáveis. Então aí você lembre-se que é preciso ter alguns conflitos dentro do relacionamento. Conversas difíceis são necessárias. Super necessárias. Toda família é disfuncional em algum aspecto? Não existe família perfeita, né? Só no comercial de margarina. Sim. É possível mudar padrões aprendidos na infância? Com certeza. E que bom que sim. Quando é o momento de procurar uma terapia de casal? Eu sempre falo isso. Não esperem para procurar uma terapia de casal em crise, porque as pessoas acham que terapia de casal é só para crise. Não, terapia de casal é para fortalecer a relação também. Então, no momento que vocês entendem que essa relação precisa ser fortalecida, busca a terapia de casal. Sim, até para desenvolver o autoconhecimento ali do casal. Às vezes pensam que é terapia do divórcio. Não, é terapia do casal. Já vamos criar uma nova abordagem para determinados assuntos. Então, terapia do casal é para o casal se fortalecer em todas as fases possíveis, do namoro, né, do noivado e por aí vai. E quando a terapia individual pode ser suficiente? Quando a pessoa está em busca de entender seus próprios padrões, autoconhecimento, entender como é que ela funciona e como é que ela pode se responsabilizar diante de todas as outras relações. Perfeito! Esse foi o Além das Sessões. Minha gente, a gente aqui hoje falou sobre relacionamento desde antes daquele primeiro encontro, onde tem aquele frio na barriga, aquela ansiedade da adolescência, para as relações familiares, dos padrões, da teoria do apego, e o quanto tudo isso é extremamente importante para o nosso processo de autoconhecimento e de entender que a vida ela é repleta de emoções. A gente ter o controle de tudo não vai resolver. A gente está vivendo o agora, e o agora muitas vezes pede mudança. Pede mais esse olhar para dentro, para se entender, para se ouvir, para respeitar o seu processo, entendendo que você vai ter as suas vulnerabilidades e tá tudo bem. O importante é que você, a partir de agora, encontre a melhor versão de si mesma. E o processo terapêutico pode ser um caminho importante e significativo, não apenas quando você aí está passando por desafios intensos emocionais, mas também para o seu processo de descoberta emocional e de bem-estar, de encontrar relações possíveis, saudáveis, prazerosas, que te traga amor, te traga saúde física, saúde mental, bem-estar, amadurecimento, conquistas, respeito, e tudo isso você pode conquistar nessa vida. Vierge, muito obrigada por esse convite e por me dar uma aula aqui, que eu passaria horas ouvindo você falando de psicologia sistêmica, do conceito da teoria do apego. Foi extremamente maravilhoso estar contigo aqui hoje. Obrigada, eu que agradeço por essa oportunidade de trazer um pouquinho de conhecimento de relações, de relacionamentos aqui para vocês também. Como é que o pessoal pode te encontrar na rede social? Através do meu Instagram, Lierge_psicóloga. Eu vou deixar tudo aqui registrado na descrição desse vídeo, e se você aí curtiu esse episódio, já compartilha, tá? Compartilha aí para quem está precisando aprender um pouco sobre psicologia sistêmica, teoria do apego, relações familiares, relacionamentos, e já coloca aqui nos comentários o que é que você achou desse episódio, se fez aí sentido para você. E a gente se encontra no próximo Além das Sessões. Um grande abraço.